No vídeo de hoje eu vou te dizer o que eu falo para todos os meus amigos e colegas sobre o primeiro passo para se começar a investir. Eu sempre digo que algumas coisas acabam passando batido e não tem tanto problema elas passarem batido. Mas esse aqui que eu vou dizer nesse vídeo de hoje não pode de jeito nenhum passar despercebido e você tem que seguir esse passo antes de começar a investir. Ou até mesmo se você não quiser investir, mas simplesmente quer ter uma vida financeira um pouquinho mais segura e mais estável. Então, se você quiser não só investir, mas também viver com muito mais tranquilidade e não perder um pingo de sono na sua noite, fica até o final comigo que vai ser um sucesso, beleza? Então bora pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é Raul Maihara e sejam muito contentes ao Se Bem-vindo com Muito. Não, pera. Aqui é Raul Maihara e sejam bem-vindos ao Se Contente com Muito. E a gente vai falar aqui hoje sobre a coisa número 1 que você tem que se preocupar antes de começar qualquer tipo de investimento. Seja ele em renda variável, renda fixa, de alto ou baixo risco, beleza? Bom, e é dela mesmo que eu tô falando, a tão famosa e a tão importante reserva de emergência. Ah, mas Raul, o que é reserva de emergência? Bom, como o próprio nome já diz, é uma reserva de dinheiro, é um fundo o qual você tem que ter para situações de emergência, para situações inusitadas que podem acontecer. E você deve estar se perguntando, ah, mas o que isso tem a ver com investimentos? Isso tem tudo a ver com investimentos e eu vou te explicar durante o vídeo. A reserva de emergência é um valor investido assim como qualquer outro, mas que esteja separado de qualquer outro tipo de investimento seu, tudo bem? E o valor, o dinheiro que tem que estar dentro dele, tem que ser equivalente de 6 a 12 meses dos seus custos mensais, ou seja, do seu custo básico de vida que você tem por mês. Então, ele tem que ser um valor, o qual se você perder qualquer tipo de renda, qualquer tipo de dinheiro vindo, é um valor que consiga te sustentar de 6 a 12 meses sem você ter que se preocupar com nenhum tipo de renda vindo de outros lugares. E por que eu tô falando isso? Bom, primeiro que essa dica sobre a reserva de emergência, ela não é só feita para quem quer investir, ela também é feita para quem simplesmente quer ter uma vida um pouco mais tranquila e não pretende investir o seu dinheiro. O que eu realmente não recomendo, mas também é uma opção sua. Porque imprevistos sempre podem acontecer na sua vida. Por exemplo, você pode simplesmente perder o seu emprego, o teto da sua casa pode simplesmente decidir cair e você ficar com um buraco no teto. Algum parente seu pode ter algum tipo de emergência médica, ou até mesmo algum amigo pode estar precisando de dinheiro emprestado numa situação também de emergência. E esses tipos de situações, eles não podem esperar o seu próximo salário do mês. Você não pode simplesmente esperar o próximo mês para chegar ao seu salário para você consertar o teto da sua casa. Você não vai morar 2 semanas, 3 semanas com um buraco no seu teto. Ou com algum parente precisando de algum auxílio médico muito importante ou urgente. Ou seja, são situações o qual precisam ser resolvidas na hora. Você precisa ter na hora dinheiro para solucionar esses problemas, porque eles não podem esperar até o final do mês. You're goddamn right. Portanto, independente se você quer investir ou não, mas principalmente se você quer investir, você precisa ter sempre um dinheiro guardado, uma reserva para esse tipo de situação. Então, me referindo a pessoas aí que estão mais focadas em investimento, o que isso está ligado? Por que você precisa ter essa reserva também? Primeiro eu preciso citar 3 pilares de qualquer tipo de investimento, que são o risco, a rentabilidade e a liquidez. Falando um pouquinho de cada um, o risco é o mais intuitivo de todos, ele é a segurança que você tem com aquele seu investimento. Então, se é um investimento de baixo ou alto risco, consequentemente são investimentos aí com uma baixa segurança ou uma alta segurança. A rentabilidade é quanto aquele seu investimento vai render, é quanto aquele seu investimento vai te retornar em função daquele dinheiro que você depositou, aquele dinheiro que você tem naquele investimento específico. Como, por exemplo, a poupança, ela tem uma rentabilidade de 70% da taxa Selic ao ano. Já, por exemplo, os bancos digitais, alguns bancos digitais bem famosos que tem por aí, eles têm uma rentabilidade, um retorno de 100 a 130% do CDI ao ano. Se você não sabe o que é isso que eu estou falando, de Selic, CDI, de todas essas taxas, o meu próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente o que é cada um desses índices. Então só clicar aqui no card ou no final do vídeo vai ter ele também disponível para você dar uma conferida, beleza? E falando do terceiro índice, a liquidez, ela é a facilidade ou rapidez
com o qual você consegue sacar esse dinheiro, o qual você consegue ter esse dinheiro em mãos. Como, por exemplo, as contas nos bancos digitais de hoje em dia, o qual você tem uma liquidez praticamente instantânea, principalmente devido à existência do novo Pix, o qual você consegue tanto pagar aquela despesa de emergência diretamente com a sua conta digital, ou você pode simplesmente depositar, fazer a transferência no Pix para sua conta corrente do dia a dia e assim você consegue na hora fazer aquele pagamento. Então os bancos digitais têm essa liquidez mais diária, mais instantânea. Já, por exemplo, ações você não consegue simplesmente vender uma ação e ter o dinheiro dela na hora. Você precisa ter um processo aí que a corretora ou o seu banco passa para você ter esse dinheiro em mãos. Então a liquidez da venda de uma ação é muito mais baixa do que o saldo de uma conta no banco digital. Enfim, tendo todos esses conceitos esclarecidos para você, eu queria explicar que a maioria e muitos investimentos por aí não tem o que a gente chama de liquidez diária, que é você poder retirar esse dinheiro ou sacar ele a hora que você bem entender. Ou muitos que têm essa liquidez tem a sua rentabilidade diminuída dependendo do dia e da hora que você sacar ele. Se você sacar ele antes, você tem uma rentabilidade diminuída. Ou até mesmo, se tratando de renda variável, alguns têm valores que variam aí durante o dia ou até mesmo de acordo com a semana. Então, dependendo de quando você vai ter que vender isso, quando você vender, é capaz de você perder dinheiro em relação ao que você tinha investido inicialmente. Então, se você pretende começar a investir, você precisa ter essa reserva de emergência. Porque quando algum imprevisto acontecer, você vai estar resguardado por esse valor, por esse fundo separado exatamente para isso. E você não vai ter que sacar dos seus outros investimentos, te poupando aí de possíveis rentabilidades diminuídas, menores do que a que você pretendia, ou até mesmo perdas, de valor, perdas de dinheiro. Por exemplo, se você tiver que vender alguma ação ou algum fundo imobiliário antes da hora que você queira. Então, falando onde você tem que deixar sua reserva de emergência, onde que ela rende mais e onde que ela tem maior segurança, isso é assunto para outro vídeo, eu vou falar mais pra frente no canal, porque é um assunto bem delicado e bem importante e ele merece ter um vídeo reservado só para ele, beleza? Mas já dando uma adiantada aqui, qualquer tipo de reserva de emergência, o investimento que você colocar ela, não podem faltar dois fatores. Dois fatores são muito importantes, que é a segurança e a liquidez. Como eu venho falado durante todo o vídeo, o intuito da reserva de emergência é você poder sacar ele a qualquer momento, porque assim como o próprio nome diz, imprevistos, eles não são previstos. Então você nunca sabe quando você vai precisar dele. Então você não vai conseguir sacar esse dinheiro com uma antecedência, caso o seu investimento que você coloque ele não tenha uma liquidez tão alta. Então você precisa, a sua reserva de emergência precisa estar em algum tipo de investimento que tenha uma alta liquidez, uma liquidez diária, o qual você consiga retirar ele a hora que você precisar. E, falando de segurança, você não quer que a sua reserva de emergência fique oscilando durante o dia ou durante o mês, porque você quer que seja um valor estável, que por mais que tenha o seu rendimento ali, você quer que ele seja bem seguro e bem estável, para quando você for retirar ele, não ser um valor abaixo do que você estava esperado. Então, você não quer que ela fique variando, você não quer ficar rico com a sua reserva de emergência. Ele tem que ser um valor estável, o qual você possa contar a qualquer momento. Tendo a sua reserva de emergência garantida, você consegue tomar decisões muito mais calmo, com muito mais paz de espírito, sejam elas sobre investimentos, sejam elas sobre a sua vida financeira, ou até mesmo sua vida profissional. Sim, você pode ter certeza que a presença de uma reserva de emergência vai te ajudar muito a tomar qualquer tipo de decisão profissional. E isso aconteceu comigo, eu tenho um exemplo prático que aconteceu comigo, o qual eu não estava gostando do emprego que eu estava trabalhando, eu não estava gostando nem de como eu atuava e nem na área que eu estava atuando, e quando eu chegava em casa, eu não tinha tempo suficiente para me dedicar às coisas que eu realmente estava gostando. Então, por exemplo, eu tinha o meu tempo lá livre quando eu chegava em casa, e eu não julgava ele o suficiente para me dedicar às coisas que eu realmente interessava profissionalmente, às coisas que eu queria estudar ou até mesmo procurar uma vaga naquela área de atuação. Então, obviamente que me veio à cabeça, poxa, eu quero pedir as contas para poder ter todo esse tempo, ou pelo menos mais tempo, para poder me dedicar a isso. Mas obviamente os boletos não param de vir só porque você decidiu parar de trabalhar. Então o que eu fiz? Eu me planejei e fiquei mais alguns meses trabalhando, mesmo não gostando daquele emprego, mas eu pegava praticamente tudo que eu conseguia juntar daquele salário, do salário do mês, e deixava numa reservazinha rendendo um pouquinho, para quando chegasse a hora de eu pedir as contas,
eu tivesse aí pelo menos de 6 a 8 meses das minhas contas, né, dos meus gastos mensais, do meu custo básico de vida, contemplados e seguros por essa reserva. Então, eu juntei ao longo do tempo uma reserva, o qual me bancasse por mais ou menos uns 8 meses aí, de 6 a 8 meses do meu custo básico de vida, para que eu pudesse focar naquilo que eu realmente queria fazer durante esse tempo e tivesse um tempo bem razoável aí para conseguir me estabilizar e consequentemente conseguisse aí um outro emprego ou algum outro tipo de renda. Isso tranquilamente com aquele dinheiro me contemplando. E eu tô falando que isso tudo é muito fácil? Não, obviamente que não é fácil. Eu senti isso e eu tenho certeza que muita gente também sentiria, principalmente pelo fato de eu ter trabalhado só alguns meses para conseguir juntar essa reserva. Mas muitas pessoas têm vários financiamentos para pagar e levaria até um pouquinho mais de ano, às vezes, até para conseguir essa reserva. Então não é nem um pouco fácil, ela requer muito esforço e principalmente disciplina aí ao longo dos meses. Mas com um planejamento bem formado, com um controle muito certinho dos seus gastos e do quanto que você ganha, isso é sim possível, esse planejamento é muito possível e eu consigo te confirmar isso. O maluco é brabo. Por isso que eu digo que esse valor da reserva de emergência tem que ser aí de 6 a 12 meses dos seus custos mensais. Porque não só se acontecer qualquer tipo de imprevisto, você esteja resguardado por esse dinheiro, você também consegue tomar algum tipo de decisão profissional mais arrojada ou mais aí arriscada devido à presença desse dinheiro. Nice. E um exemplo aí de acontecimento inesperado que a gente teve recentemente é a pandemia do coronavírus, o qual pegou muita gente de surpresa, principalmente financeiramente, independente se você era CLT ou se você era empreendedor. Se você tinha ou a pessoa tinha essa reserva guardada, ela com certeza na parte financeira passou muito mais tranquila por toda essa avalanche aí da pandemia e conseguiu ter um tempinho maior aí para respirar e se conseguir colocar nos trilhos novamente. E sabe o que também pega muita gente de surpresa e já me pegou de surpresa? Você precisar falar inglês aí numa situação inusitada. Seja na hora de uma viagem para pedir algum tipo de informação ou fazer algum pedido num restaurante, por exemplo, ou até mesmo em alguma videoconferência, o qual você estava com sócios aí ou com participantes estrangeiros e você tinha que explicar para todos eles em inglês a situação. E se eu te dissesse que tem um curso específico focado somente nesses aprendizados básicos e práticos, o qual você vai usar no dia a dia, por exemplo, de uma viagem internacional, com algumas frases feitas um aprendizado especificamente só para esse tipo de situação. E sim, o Inglês Prático Oficial é exatamente esse curso, o qual ele foca especificamente nessas situações básicas, sem muita gramática complicada, simplesmente para você conseguir sobreviver tranquilamente a alguma viagem internacional para algum lugar que fale inglês, que é dado com mais de 10 módulos diferentes por um profissional que já está aí há 15 anos no mercado. Então, se você se interessa por esse tipo de curso, um curso no qual você não tenha que aprender várias gramáticas, mas sim como sobreviver a uma viagem internacional tranquilamente, o link está aqui na descrição, é só dar uma clicada lá que você vai conseguir ter esse curso disponibilizado na hora para você, beleza? Mas enfim, voltando aqui pro vídeo, então é de extrema importância que você junte ao longo dos meses para conseguir colocar nessa reserva de emergência. Nem que seja 50, 30 ou até mesmo 100 reais por mês. Uma hora você chega lá para conseguir montar uma reserva que te salve aí, possa te salvar e te resguardar em qualquer tipo de situação inusitada. E como eu falei, não é nada fácil, é muito difícil. Mas se você não consegue juntar nem 50, 30 reais por mês, tá na hora de você começar a rever o quanto que você ganha, o seu estilo de vida e adequar esses dois itens para que você consiga juntar pelo menos um pouco de dinheiro por mês. Porque, sendo bem sincero, a situação ideal é que você consiga reservar pelo menos 30% do seu salário para conseguir dedicar ele simplesmente a investimentos. Seja ele para sua reserva de emergência ou futuramente depois dela estar formada, para outros tipos de investimento em renda fixa ou renda variável ou o que for mais adequado para o seu perfil. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, pessoal, eu vou estar explicando daqui para frente vários conceitos sobre finanças, sobre educação financeira, como CDI, Selic, tipos de investimento ou até mesmo possibilidades de investimento aí para sua futura reserva de emergência, com suas vantagens, desvantagens, características, entre vários outros tópicos sobre finanças e educação financeira. Então, para você não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo que eu vou falar para vocês aqui, se inscreve aqui no canal, clica nessa bolinha que vai aparecer aqui daqui a pouco e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, espero que vocês tenham aproveitado e que vocês tenham aprendido um pouco. E lembrem-se que eu tô aqui para te convencer
que você não só merece, mas você tem que se contentar com muito. Até logo e tchau!